Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora nós vamos estudar. Estudar, né? Louvado seja Deus. Quero antes fazer uma rápida oração. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Eu te peço, Senhor, neste momento, venha me usar de maneira, Senhor, que eu possa, Senhor, ser sábio, ó Deus, em instruir os teus servos. Em passar, Senhor, cada mensagem conforme a tua vontade e o teu querer. Assim, ó Deus, me usa, Senhor, de maneira maravilhosa para ensinar a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço e te agradeço. Amém. Nós já fizemos a leitura do assunto da lição. Nós já lemos verdade aplicada, objetivos da lição e o texto de referência, né? Então nós vamos continuar, né? Tem muita coisa e eu vou ler a introdução, os irmãos acompanhem, para a gente tentar entender. Se houver alguma dúvida, me pergunte. Se eu não puder responder agora, prometo responder depois. Irmão Emílio está aqui também, mais sábio do que eu para responder, e a gente vai estudar junto. Então, a introdução diz assim: por toda a história da humanidade, Deus tem se relacionado com o homem de várias maneiras e etapas. São as dispensações. Lá em Efésios 3:2, Paulo fala sobre a dispensação da graça, né? Cada dispensação tem sua própria característica, especificando um propósito definido por Deus: o homem ser provado em sua obediência a Deus. Ou tristeza, né? O homem ser provado na obediência. Rapaz, poucos, né? Aliás, nenhum passou, né? Ainda, né? Todo mundo é desobediente, né? Mas tentamos estar firme, né? Estar firme. E Deus tem aberto várias portas, várias maneiras para que o homem permaneça na presença dele. Graças a Deus por isso, né? Aí nós temos o que se chamamos de dispensações. Vocês já ouviram falar nisso, não? Principalmente quando se fala em dispensação da graça. Mas vocês sabiam que não é só dispensação da graça? E há estudos, são quantas pessoas? Olha aí, o pastor está por dentro. São 7 dispensações. São 7 dispensações. Você já deu essa lição? Não. Pois é, são 7 dispensações. E alguém sabe citar alguma? Além da graça, né? Tem outras. A graça todo mundo sabe. Dispensação da graça é a mais falada na igreja, né? A da lei, dispensação da lei, mais uma? Dá? Já? Dispensação da inocência, da consciência. Vamos lá, primeira, da inocência. Quem quer anotar, vai anotando aí. A segunda dispensação, da consciência. A terceira dispensação, governo humano. Quarta dispensação, patriarcal. Quinta dispensação, lei. Bora lá. Sexta dispensação, graça. Sétima dispensação, reino, né? Reino divino, reino de Deus, né? A sétima dispensação. Amém? Então vamos lá. Primeira dispensação, nós vamos falar da inocência. E que essa dispensação, quando foi isso, né? Isso veio acontecendo, irmãos, de Gênesis, ao longo do tempo, né? Desde que Deus formou o homem até hoje, a gente está no momento na dispensação. Qual a dispensação que estamos hoje? Da graça, né? Hoje estamos na dispensação da graça. E para vocês terem uma ideia, depois da dispensação da graça só tem mais uma: dispensação do reino, né? Então já está no final, né?
Já está no final. A primeira dispensação da inocência. A história da humanidade inicia-se com Deus criando o homem, né? Num único ato e não, né, como muitos dizem por aí, que de acordo com a evolução. Não. Deus criou o homem ali naquele momento, com aquele ato de fazer o homem do pó da terra. Assim que Deus criou. Está lá em Gênesis 1, 26. Irmãos, quiserem ler, Gênesis 1, 26, fala exatamente assim. Cadê? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então o homem foi feito pelas mãos de Deus, né? Fazendo em um ato ali único, e não na evolução do tempo, como muitos dizem. Explicado essa parte, né? Então vamos mais na frente. Alguns detalhes da dispensação da inocência. Letra A. Foi criado em inocência simples, né? Foi simplesmente ali criado em inocência. O homem, quando foi criado por Deus, ele não tinha conhecimento do bem e do mal. Assim diz a palavra de Deus. Ele era inocente, né? Não sabia o que era errado e o que era certo. Então ele foi criado nessa inocência bem simples, sem saber o que é o certo e o que era errado. Esta é a letra A. A letra B. O Criador colocou-o em ambiente perfeito e bom, né? E um ambiente perfeito e bom. Bom, porque o próprio Deus, ele diz, quando ele fazia todas as coisas, ele diz: viu Deus que isto era bom, né? Então tudo que Deus fez era bom. E colocou Adão e Eva ali naquele local onde não havia nenhuma outra coisa que poderia tirá-lo, né, ali da presença de Deus. Tudo era bom, tudo estava de acordo com a vontade de Deus. Letra B, né? Agora letra C. Provado foi alertado a obediência ao Criador. E aí nós vemos aí Deus alertando, né? Aí Gênesis 1:16, eu creio que eu botei aqui. Gênesis 1:16. Não coloquei. Mas a gente vai ver lá Deus alertando ao homem, né? Do fruto, do que ele poderia comer, do que ele não poderia comer, né? E dando a ele toda o ensinamento necessário para que ele andasse correto diante de Deus, né? Deus não o colocou e não o deixou à toa. Deus conversava com Adão todos os dias. A Bíblia diz que toda tarde Deus conversava com Adão. E com certeza Deus, né, insistia em ensinar Adão o caminho correto, para não errar e não pecar contra Deus. Porque Deus havia colocado ali no meio do Éden algo que o homem poderia tomar a sua decisão a respeito daquilo. Ou seja, era um ato de obediência a Deus, né? De fazer aquilo que Deus ordenou e não fazer diferente. Letra D. Satanás logo fez seu trabalho normal e próprio a ele, né? Tentar. Esse é o trabalho dele, né? Tentar. Ele faz isso muito bem, tentar a todos. E ele fez o trabalho dele de tentar a Adão, né? Logicamente, com permissão de Deus, né? Com certeza, né? Senão não estaria ele ali. Mas ele tentou a Eva, Eva caiu, e através de Eva, Adão também caiu e pecaram. Então, não cumpriram aquilo que Deus tinha para eles, né? A prova era que eles permanecessem inocentes, né? Permanecessem ali sem conhecer o bem e o mal, mas não conseguiram, né? Letra E. O homem cedeu a Satanás e pecou contra o Criador. Cedeu, né? Resolveu optar
por fazer aquilo que Deus ordenara a não fazer. Letra F, reprovado no teste da inocência. Esse era um teste crucial, né? Onde se o homem conseguisse permanecer inocente, o homem viveria eternamente, né? Não teria pecado e continuaria, né, o tempo todo vivendo em perfeita comunhão com Deus. Mas não passou no teste. Foi o homem expulso do jardim do Éden. Lá em 1 Timóteo 2,14 vai nos falar também, Gênesis 3, 22, 24, que o homem foi expulso do jardim do Éden porque pecou, porque deixou-se enganar, né? Deixou-se levar pelo desejo e pecou contra Deus. Essa é a primeira dispensação da inocência que Deus colocou ali para se relacionar com o homem e testar o homem, né? Para ver se o homem realmente era um homem digno de ter a vida eterna e andar em perfeita comunhão com Deus. Felizmente, o homem foi reprovado. Por isso hoje estamos aqui, né? Segunda dispensação, consciência. Primeira a inocência e agora a consciência. Mudou, né? Cedendo à tentação satânica, o homem obteve conhecimento experimental do mal. Aí aqui o texto ele diz assim, eis a diferença entre o conhecimento que Deus tem do mal e o conhecimento que o homem tem do mal. Qual é essa diferença? Deus tem conhecimento do mal? Sim, né? A palavra de Deus vai dizer lá eu esqueci onde, que Jesus não conheceu o mal, mas não é neste termo, né? Não é neste termo, é não praticar o mal. Ele não praticou o pecado. Jesus não praticou o pecado, então não pecou, né? Mas conhecer o mal, sim, ele sabe o que é o errado, sabe o que é mal. Ele tem essa consciência. E aí há uma diferença desse conhecimento do homem para o conhecimento de Deus deste mal. O conhecimento de Deus do mal, ele tem um conhecimento teórico. Deus sabe tudo sobre o mal, mas não pratica o mal. Porém, o homem nem tudo sobre o mal ele sabe, mas pratica o mal. Nem todo conhecimento do mal ele tem, mas pratica o mal. Faz o que é perverso, faz o que é ruim, desagrada a Deus e assim ele peca, né? Então essa é uma grande diferença entre o conhecimento do mal que tem Deus e o conhecimento do mal que tem o homem. E essa consciência de que ele agora conhece e sabe o que é o mal, é o que torna ele, é o que faz ele se afastar de Deus, porque ele tem consciência de que está errado e permanece no erro, permanece errado. E aí você vai ver lá em Gênesis 3:6, né? Eu vou tentar marcar aqui, que eu acho que alguns versículos eu separei. Gênesis 3, versículo 6. Está onde? Eu acho que eu perdi, foi tudo já aqui. Está bem aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu, né? Então aí foi essa desobediência onde a Bíblia diz que eles abriu os olhos e eles passaram a conhecer, a ter consciência do que era bom e do que era mal, o que era certo e o que é errado, certo? Deus conhece teoricamente, enquanto o homem conhece por experiência própria. Que experiência, né? E que experiência, né? Segundo os Coríntios 5:21, Romanos 3:23. Segundo aos Coríntios, eu anotei tudinho, mas tá
Então, tá bem aqui. 2 Coríntios, eu vou marcar, porque senão eu me perco. 2 Coríntios 3, 20, 5, 21, né? 5, 21. Diz o quê? Se alguém quiser ler aí comigo. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos a Deus. Ou seja, Jesus não conheceu o pecado. Deus não conhece o pecado. Não nesta maneira de falar, né? Que é pecado praticado. Deus conhece o pecado teórico, né? Na teoria ele conhece tudo sobre o pecado. Tanto é que ele é juiz e condena, né, pelo pecado do homem, né? Condena o homem pelo seu pecado, porque ele conhece e sabe o que é o pecado, mas não por prática. Louvado seja Deus. Aleluia. Letra A, né? Dispensação da concessão, tornando-se responsável por sua escolha. Ou seja, o homem, a partir do momento em que ele adquiriu a consciência e teve o entendimento do que é bom e o que é errado, a partir dali ele passou a ser responsável pela sua escolha. E daí para frente é só ele mesmo responsável pela sua escolha. Gênesis 3:9. Aí tem também Gênesis 13:4 ao 9 e o 10. Deus nesta dispensação, né? Letra A. Responsabiliza cada um por seus atos. Né? Nessa dispensação da consciência, Deus, ele responsabiliza cada um por seus atos. Letra B. Define as consequências da escolha do mal. Ou seja, ele próprio Deus, ele já definiu quais são as consequências do mal. E muitos já sabem, né? Qual é a consequência do mal, né? O que acontece com aquele que permanece no pecado, né? Ele será julgado e lançado no lago de fogo. Letra C. Insere a promessa do Redentor. Ele insere a promessa do Redentor. Infelizmente, o homem reprovou-se no teste da dispensação da consciência, né? Infelizmente, né? Muitos, né? Têm, né, sido reprovados nessa dispensação da consciência, do conhecer, do saber o que é certo e o que é errado e permanecem no erro. É isso? Aí vem a terceira dispensação, governo humano. É mais uma maneira em que Deus usou para se relacionar com o homem durante um período de tempo, né? E esse governo, né, irmão, era exatamente governo humano, era Deus, no seu propósito, distribuindo o homem pelo mundo, para que o homem se espalhasse pelo mundo, para edificar casas e governos diferentes em várias partes do mundo, né? Após o dilúvio, Deus autorizou aos homens constituir-se em coletividade organizada com a ordem de estabelecer-se e povoar toda a terra, né? O homem ali foi uma ordem dada de Deus, por Deus, para que o homem povoasse toda a terra. Gênesis 8:17. 8:17 diz assim: todo o animal que está contigo, de toda a carne da ave e... É esse mesmo? Toda a carne da ave e de gado e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra, né? Deus ordenou isso a Noé, que ele saísse com tudo da arca e povoasse a terra, porque ali já existiam só quantas pessoas? 6 pessoas, né? Só 6. Era Noé,
Não, 8 pessoas, Era Noé, a esposa, os filhos e as 3 noras, né? O nome era Sem, quem, pastor? Pois eram 8, né? 8 pessoas. Então eram muito poucas, né? E Deus queria que a terra ficasse cheia, né? Cheia. E assim, né? Foi dado a ordem, né? Que ele enchesse, povoasse a terra. Mas uma vez o homem foi reprovado. Foi reprovado, irmão? A terra não está cheia? Tá? Então não foi reprovado. Foi. Deus teve que intervir de novo. O homem foi reprovado. Quando foi isso? Alguém sabe me dizer? Quando foi que o homem desobedeceu essa ordem de Deus? De povoar a terra, de se espalhar pelo mundo? Quando? Eu vou dar o nome de um homem. Cadê o nome do homem? Nimrod. Nimrod. Quem é Nimrod? Não só a torre, né? Se você vai ler lá, abre a Bíblia aí, irmãos. Eu não separei, eu só botei aqui. Gênesis 10, 8 ao 12. Bora ver quem é Nimrod. Muitas cidades, né? Não só Babel. Gênesis 10, do 8 ao 12. Alguém lê aí para mim, que eu não separei. Até Nínive, né? Nimrod, ele edificou até Nínive. Então ele era um grande governante. E ali ele propôs no coração e propôs ao povo que o povo construísse uma cidade que chegasse ao céu, que topasse ao céu. Muita gente, porque eles queriam chegar no céu. Não era essa a ideia. Eu ouvi muitas histórias, né? Até quando eu era criança, eu ouvia muito dizer, porque eles fizeram uma torre para chegar no céu, que eles queriam chegar no céu através de uma torre. Não é essa a ideia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eles fizeram essa torre, que era praticamente uma cidade, era um prédio com muitos apartamentos, eu digo assim, muitas casas, para não se espalharem, para não se afastarem um dos outros, para se tornar um só povo. Essa era a ideia deles, né? Ou seja, desobedecer a ordem de Deus. Desobedecer a Deus mais uma vez. Então ali eles foram reprovados. Eu vou ler o texto. Após o dilúvio, Deus autorizou ao homem constituir-se em coletividade organizada com a ordem de estabelecer-se e povoar toda a terra. Mas uma vez o homem foi reprovado. Um líder chamado Nimrod levantou-se por si mesmo para unir a todos os povos como líder único e monopolizador. B. Estabelecer um império local contrariando a ordem divina de expandir-se por toda a terra. Assim levantaram a Torre de Babel. Está lá em Gênesis 11, 4 ao 6. Este foi o erro dele. Nimrod representou o símbolo do imperialismo satânico mundial, o mesmo espírito do anticristo. Gênesis 11, 4, 8, Apocalipse 16, 14, 19 e 28. Certamente Deus reprovou o governo humano, né? Ali foram reprovados. Tomando providência. Qual foi a providência que Deus tomou ali? O que foi que Deus fez? Deus fez eles se confundirem, né? E ninguém mais entendeu ninguém, né? Cada um falava uma língua diferente. Ali nasceu as línguas, né? De vários países, né? Nimrod foi deposto, né? Letra A, Nimrod foi deposto. Letra B,
Deus assumiu a liderança. Letra C, Deus confundiu a linguagem. D, Deus espalhou a todos sobre a terra. Como ordem dada a Noé, né? A chance do governo humano fracassou, né? Deus interviu e colocou a sua mão ali, e o homem não conseguiu, né, permanecer em um só lugar como ele queria, né? Na verdade, tudo isso era artimanha do inimigo, de Satanás, para fazer um só governo e desobedecer a ordem de Deus. Beleza? Entendido? Entendido, né? Vamos aí para a quarta dispensação. Qual é a quarta dispensação? Essa é bem conhecida também, né? Patriarcal, né? De Abraão. Ali foi uma grande bênção, né? Algo onde Deus já começou a trabalhar para os dias de hoje, né? Para os dias de hoje. A rebelião feiticeira de Nirode levou Deus a estabelecer a dispensação patriarcal. Por que vocês acham que Deus, né, quis fazer isso? A segunda lição, porque Deus queria escolher um povo para ele. Então ele chamou Abraão e fez isso, né, para ele escolher um povo para ele, um povo diferente de todo o povo, certo? E ele escolheu Abraão para, a partir de Abraão, criar este povo, da descendência de Abraão, certo? Critérios bem definidos precisavam ser estabelecidos. Letra A, líderes patriarcal precisavam ser escolhidos, né? E a liderança veio, né, a partir de Abraão, né? Nós vamos ver que as 12 tribos, né, todas as lideranças vieram ali a partir de Abraão. Letra B, esses deveriam ter promessas divinas eternas. E para quem foi dada a promessa divina eterna? Para Abraão. Deus deu a Abraão uma promessa divina eterna, uma promessa onde haveria, né, dele um povo que seria abençoado e um reino eterno se levantaria. E este reino veio, né? Este reino veio. Essas promessas eternas teriam que garantir a expansão por toda a terra. Assim foi a dispensação patriarcal. As promessas divinas aos patriarcas alcançaram os descendentes físicos e espirituais de Abraão, ou seja, letra A nação israelita, que obteve um território em perpétua herança. Perpétua herança, né? Herança eterna. Território de Israel, certo? Letra B, nações gentias que abençoassem a nação israelita. Gênesis 12, 3. Eu não separei aqui, irmão. Vocês podem anotar e ler. E a igreja, que veio também de quem? De Abraão. Veio a partir de Abraão. A igreja veio a partir de Abraão. Louvado seja Deus por isso, né? Então nós temos aí a dispensação patriarcal, vindo ali a partir de Abraão, né? E de lá foi ser estendida a nós. Mas nós somos filhos de Abraão? Somos? Onde está escrito isso? Que somos filhos de Abraão? Nós somos filhos de Abraão? Onde está escrito? Alguém sabe? Ninguém lembra? Eu acho que está bem aqui. Bora ver aqui. Aonde, pastor? Digo já já. Gálatas 3,16
Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendência como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Nisto, lá o 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão. Porque nós somos filhos de Cristo, né? Jesus Cristo nos lavou e nos comprou. Nós somos de Cristo. Porque somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. E que Jesus Cristo é descendente de Abraão. Amém? Então está aí, né? A prova de que nós somos descendentes de Abraão e que essas bênçãos que somos herdeiros da promessa, né? E que essas bênçãos que foram dadas a Abraão, elas se estendem a nós, porque somos filhos de Abraão também. Louvado seja Deus. Vamos lá. Agora a quinta, né? Quinta dispensação, a lei. A lei, né? Não são muitos, né? 7 dispensações. E aí vem a lei. E a lei veio para quê? Mais uma vez para provar o homem, né? Mais uma vez para provar o homem, né? A lei não alterou nem revogou as promessas de Deus ao patriarcas. Foi dada para regulamentar os critérios estabelecidos por Deus, provando que nenhum ser humano cumpre tais critérios, estando todos em perdição. Nenhum ser humano, irmão, cumpre toda a lei. Nenhum é salvo pela lei, nenhuma carne. A palavra de Deus diz que nenhuma carne. Está onde, pastor? Não lembro. Gálatas 2? A Gálatas 2,16, eu acho. Sabendo que os homens não são justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não há justificativa pela lei. Não há, mas pelo sangue de Cristo. Aí Deus lança a lei. O homem não é capaz de cumprir a lei. Aí ele manda um que é capaz de cumprir toda a lei. Jesus Cristo. E somente por ele somos salvos, porque ele é o único que é capaz de cumprir toda a lei. E foi capaz de cumprir toda a lei. Jesus. Estão entendendo, né? Então bora lá. Bora lá. A própria lei tem a solução em Jesus, que ao cumpri-la, pagou o preço exigido pelo mesmo. Somente Jesus pagou o preço exigido pela lei. Somente ele conseguiu pagar esse preço. Só ele atendeu, né, pastor? Só ele conseguiu cumprir toda a lei. Todas as exigências, né, que a lei exige, né, todos os mandamentos, ele cumpriu todos. Homem nenhum consegue fazer isso. Por isso que quando Deus procura, né, que seja justo, que seja capaz de cumprir, né, de obedecer a Deus, ele não achou nenhum. Somente Jesus. E enviou Jesus para que ele viesse cumprir a lei, morrer na cruz e derramar o seu sangue para salvar as nossas vidas. Louvado seja Deus. O povo de Israel interpretou mal a lei. Muito mal. Adulterando em tudo, né? Ou seja, eles usavam a lei de qualquer maneira e não cumpria como deveria ser cumprido, né? E por isso eles não aceitaram a Jesus Cristo. Israel não aceitou a Cristo como Messias, como o profeta, né, que seria enviado, como Deus. Eles não aceitaram a Cristo.
E por isso, né, ainda vive aí no sofrimento que vive. Mas é a palavra de Deus. Mas por eles não aceitarem a Cristo, essa bênção se estendeu a nós. Se estendeu a nós. Louvado seja Deus. Daí porque rejeitaram a Jesus, achando-o desnecessário. Para eles não havia necessidade de Jesus, né, daquela morte de Cristo, porque eles não aceitaram ele como Cristo. Eles não aceitaram. A lei foi estabelecida como prova de que o homem não consegue ir a Deus pelas obras, devendo render-se humilhantemente à misericórdia de Deus em Cristo. Olha só, né? Veio provar, a lei veio para provar que o homem não consegue ser salvo pelas suas obras, somente pela graça e a misericórdia de Cristo. Louvado seja Deus. A lei mostra o pecado. Aí está lá em Tiago 1, 23 e 24. Consciente do pecado, o homem vai a Jesus para a publicação de sua alma. Aí a gente vai encontrar lá em 1 João 1, 7. A dispensação da lei nunca, em tempo algum, salvou a ninguém. Em todos os tempos, a salvação é em Jesus Cristo. Em todo o tempo, a salvação é em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então está aí a dispensação da lei, que veio lá de Moisés até Jesus, né? E muitos ainda seguem lei, né? Muitos ainda seguem uma parte da lei, né? Porque não segue toda a lei, né? Tem muita gente que ainda obedece aí algumas partes da lei. Então vamos lá. A sexta dispensação, qual é? Agora é a graça. Agora é a graça. A graça de Deus é a solução para o problema criado pelo homem na dispensação da lei. A dispensação da graça é conhecida como dispensação da igreja ou época do Espírito Santo, né? Porque foi na dispensação da graça que Deus, Jesus Cristo, derramou o Espírito Santo sobre o seu povo, né? Antes não havia esse derramamento do Espírito Santo. Hoje nós temos esse derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Louvado seja Deus. A graça dá ao homem poder para cumprir a lei. Lá em Romanos 13, 8 ao 9. Eu acho que eu anotei. Não anotei essa parte. Romanos 13, 8 e 9. Não anotei. Leia aí, pastor. Está escrito lá. Romanos 13, versículo 8 e 9. Romanos 13, versículo 8 e 9. Olha só, né? É isso aí mesmo. A graça dá ao homem poder para cumprir a lei. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio e ali ele disse, há somente 12 mandamentos. Não é assim que está lá? Só os 12 mandamentos que nós precisamos cumprir. Amar ao Senhor nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí estão toda a lei. E aí está toda a lei, né? Toda a lei. Se você cumprir este mandamento, você vai estar cumprindo toda a lei. Se você for analisar em toda a lei, é isso aí que Deus queria, que você amasse a Deus acima de todas as coisas, lá no Antigo Testamento, e amasse ao próximo como a si mesmo. Isso não foi cumprido, né?
né, por muito, até mesmo por Davi, por todos, né, reis e profetas, né, nem todos cumpriram tudo, né, nem Moisés, né, Moisés também teve lá o problema dele, né, então é isso, né, isso que Deus quer, isso que Ele exige de nós, é que nós amamos a Deus acima de tudo, né, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, e aí estaremos cumprindo toda a lei. Louvado seja Deus. A dispensação da graça é selada pelo próprio sangue do Filho de Deus. Mateus 26, versículo 28, e Hebreus 10, 12 e 14. Queria ter anotado tudo para ler, mas não anotei tudo, anotei só alguns. Sétima dispensação, qual é? A do reino. E aí? Que dispensação é essa? Quando é que isso acontece? Nós estamos na dispensação da graça. Cada lei é a próxima? É a próxima, né? A próxima, vamos ler, né? É a próxima do reino? O desenrolar da história da humanidade e a igreja glorificada nos ares confluirão no reino milenar de Cristo. Será o último período da história que antecipará o fim de todas as coisas. Este é o último período do reino. E há muito, né? Há muito